Mais amados, tudo bem? Então, eu me chamo Josi e nós estamos ali na Igreja Batista Moriá estudando essa epístola, né? A Epístola de Gálatas, que tem como autoria o apóstolo Paulo. E aí eu convido você para participar conosco dessa primeira aula e que vocês sejam ricamente abençoados pelo estudo dessa epístola. Vamos lá começar? Sejam bem-vindos. Então, a epístola aos Gálatas é uma epístola de fundamentos, né? E por que fundamento? Porque fundamento tem a intenção de fortalecer, de firmar, né? De dar base, de sustentação. E era isso que estava acontecendo ali na Galácia, né, com as igrejas da Galácia. O apóstolo Paulo ficou sabendo de alguns problemas que estavam acontecendo ali, e era como se os irmãos estivessem numa corda bamba. Então o apóstolo Paulo vai escrever para dar fundamentação, para fortalecer aqueles irmãos. A autoria é o apóstolo Paulo. Essa carta, ela provavelmente ela foi escrita no ano de 49 a 52 da era cristã. Alguns teólogos afirmam que a Epístola de Gálatas foi a primeira carta do apóstolo Paulo, já ali no início do seu ministério. E o objetivo era esse, era denunciar, corrigir os falsos ensinos que estavam sendo proliferados na região da Galácia pelos os judeus ou por judaizantes, por aqueles que tinham se convertido ao judaísmo. Então, esse era o objetivo do apóstolo Paulo escrever essa carta. Mas aí vamos, antes de entrar propriamente no livro de Gálatas, vamos ver um pouquinho quem foi Paulo, né? Quem foi esse apóstolo que tanto é falado, né, no meio evangélico, no meio cristão. Na realidade, seu nome é Saulo, né? Saulo é o seu nome hebraico, porque ele é judeu, ele é filho de judeus, é da tribo de Benjamim, e provavelmente seu nome Saulo se deu talvez por homenagem ao rei Saul, né, que foi o primeiro rei de Israel, que também é da tribo de Benjamim. Saulo nasceu em Tarso da Cilícia, né? E ele recebeu esse nome Paulo. Esse é um nome grego, é o seu nome grego, Paulo. Então, vou começar a chamar de Paulo, né? Porque é o que a gente mais conhece. Ele era da tribo tanto de Benjamim, mas também fazia parte do partido dos fariseus. Quem eram os fariseus, né? Eram aquele partido da seita religiosa rigorosa que levavam, que significa separados, e eles eram extremamente zelosos com a lei de Moisés. Mas não só a lei de Moisés, mas também com as tradições dos anciãos. Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele mesmo vai se nomear dizendo, né? Eu era extremamente zeloso às tradições dos meus pais. Então veja o zelo que o apóstolo Paulo tinha, né? Antes de se converter, pela lei, pelas tradições que desde a infância ele aprendeu. E como um fariseu, ele foi perseguidor da igreja, porque ele não admitia que houvesse uma outra religião a não ser aquela que foi recebida por Moisés. E como aconteceu a conversão de Paulo, né? Paulo, por ser um fariseu e extremamente zeloso pelaquilo que ele acreditava, a Bíblia vai dizer lá no livro de Atos que ele recebeu cartas do sumo sacerdote da época para prender todos os cristãos.
Então, a Bíblia vai mostrar que Paulo, ele entrava nas casas, ele assolava os irmãos, prendia homens e mulheres, arrastavam para a prisão e muitos deles ele matava. Então, Paulo era um terrorista, né? E tudo isso porque ele tinha em mais alta conta toda a religião que ele foi educado, né? Só para vocês terem uma ideia, Paulo era um perito na lei, ele era um mestre da lei. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, né, que é um dos rabinos mais respeitados na época de Jesus. E dizem, né, os teólogos, os eruditos, que a educação judaica ela acontecia para as crianças até aproximadamente 11, 12, 13 anos. E depois dessa idade, só continuavam os estudos aqueles mais interessados, os mais inteligentes, né? Aqueles que aprendiam com mais facilidade. E Paulo era dessa categoria. Então, a educação ia até aos 20 anos. E foi o que aconteceu com Paulo. Ele foi educado na lei de Moisés, nas tradições dos anciãos. Então, ele era um perito nisso. E por isso ele se tornou um perseguidor da igreja, dos irmãos. Ele consentiu ali, né, com a morte do Estevão. Foi ele quem segurou as roupas daqueles que apedrejavam Estevão. E a partir daquele momento, ele ainda respirava ameaças, mortes, e pediu a carta ao sumo sacerdote para ir atrás dos cristãos que estavam em Damasco. E foi a caminho de Damasco que a Bíblia vai relatar a conversão de Paulo, ali em Atos capítulo 9, né, que a Bíblia vai dizer que ele já se aproximando da cidade de Damasco, ele caiu. Então, provavelmente caiu de um cavalo, talvez estivessem viajando a cavalo, e a Bíblia diz que ele caindo, viu uma luz, veio uma luz sobre ele, uma voz, né, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Senhor, quem és? E aí a voz respondeu: Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Né? E a Bíblia também vai relatar que aqueles que andavam, que estavam na comitiva com Paulo, viu a luz, ouviu a voz, mas não viu Jesus. Só Paulo viu. E depois daquela experiência, né, sobrenatural que Paulo teve, da revelação de Jesus Cristo, agora já ressuscitado, ele fica cego, né? Paulo agora fica cego fisicamente, mas com os olhos espirituais abertos. E aí ele vai para Damasco, e lá em Damasco Deus fala através de uma revelação, de uma visão ao discípulo Ananias, que vá onde Paulo está e ora por ele. Quando Ananias ora por ele, a Bíblia diz que cai dos olhos dele como se fossem umas escamas. E ali ele recebe o seu chamado. E o chamado dele foi dele ser o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo, ele foi, dizem alguns teólogos, que quando ele foi, se converteu, que ele recebeu essa chamada de ser apóstolo dos gentios, a Bíblia vai dizer que ele vai para a Arábia, né? E a Arábia é uma região desértica, né? Uma região de deserto. E os estudiosos dizem que Paulo esteve ali 3 anos na Arábia, estudando novamente a lei de Moisés, agora com a nova revelação que ele tinha recebido naquela experiência a caminho de Damasco. Né? E ele escreveu 13 livros. O Novo Testamento tem 27 livros e 13 é de autoria do apóstolo Paulo. E tem um teólogo chamado William Strong. Ele pegou esses 13 livros do apóstolo Paulo e ele fez um estudo dizendo, ele separou os 13 livros do apóstolo de acordo com as estações do ano. E olha que interessante. Ele colocou a estação outono, que é a estação dos frutos,
os livros de Efésios, de Filipenses, de Colossenses, de Filemon, e as cartas da estação primavera, a estação das flores. Ele colocou primeiro e segundo Tessalonicense. E as cartas do inverno, né? Que é primeiro e segundo Timóteo e Tito, que é as cartas do apóstolo já velho, preso, né? Já esperando, né? A sua execução. É quando em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo fala: eu combati o bom combate, guardei, acabei a carreira, guardei a fé. E ele coloca as cartas do verão. E aí você acha que a carta de Gálatas ficou em que estação? Justamente, a carta de Gálatas está na estação mais quente, verão, né? Aí entra aqui na carta de verão. 1º e 2º Coríntios, né, que são as cartas de repreensão, Romanos e Gálatas. E Gálatas é a carta mais quente, porque se você for ver as outras cartas de Paulo, ele faz uma introdução, uma saudação, fala do amor que tinha pelos irmãos, e depois ele vai entrar ali para resolver algumas questões. Mas na carta de Gálatas, ele dá uma saudação muito rápida e já entra na questão do que ele precisaria tratar ali, né, com a igreja. Então, tá aí essa classificação dos livros do apóstolo Paulo, de acordo com as estações do ano. E como morreu o apóstolo Paulo? Paulo vai dizer, ali no livro de Atos, que ele também tinha uma cidadania romana, que provavelmente ele tenha recebido ou do pai ou do avô. Era uma cidadania recebida por nascimento, né? Por ordem familiar. E então, por ser um cidadão romano, Paulo não poderia ser crucificado, porque a crucificação não era só uma forma de matar as pessoas, a matar os gentios, mas era também um sistema de tortura. Eles prendiam as pessoas e depois executavam através de tortura da crucificação, torturavam até a morte. Então, Paulo, por ter uma cidadania romana, ele não poderia ser crucificado. Então, Paulo foi decapitado por ordem do imperador Nero, né? Por causa da grande perseguição que havia sobre os judeus, sobre os cristãos. Paulo, então, já preso, recebeu ordem do imperador Nero para ser decapitado. E a Galácia, né? As igrejas da Galácia. Na realidade, a Galácia é uma região, é uma província do Império Romano, que ficava ali localizada na Ásia Menor, né? E tinha algumas cidades que eram as cidades principais ali, que foi por onde o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária com Barnabé, evangelizou aquela região. E as cidades principais eram Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo a essas cidades está registrada em Atos 13, 14. E Paulo passou por lá e ele adoeceu. A Bíblia vai mostrar que ele evangelizou aquela cidade. Ele estava doente, né, dos olhos, uma infecção nos olhos. Não sabe se dizer que se depois daquela experiência de Damasco, ele meio que ficou com esse espinho na carne, né, com esse problema nos olhos. Não se sabe se é isso, mas alguns teólogos acreditam que sim. Paulo ficou com uma infecção nos olhos e ele esteve justamente evangelizando essa região da Galácia com essa enfermidade, mas ele lá foi recebido como um anjo de Deus. As pessoas cuidaram dele ali e ele então evangelizou aquela região e abriu igrejas ali. E aí Paulo, quando volta para Antioquia da Síria,
né, que é da onde ele foi enviado pela igreja com Barnabé para evangelizar. Ele então fica sabendo que os irmãos ali da região da Galácia estavam passando por alguns problemas. Mas vejam aí no mapa aonde ficava localizada a província da Galácia, né? Veja que Paulo está em Antioquia da Síria e ele sai evangelizando ali pela Antioquia da Galácia, né, da Pisídia, vai para Icônio, vai para Listra, vai para Derbe, vai para Chipre, né, que são as principais cidades ali da Galácia, e evangeliza aquelas pessoas ali. Aqui também mostra, né, a Ásia Menor e a região da Galácia aí perto do Mar Negro. Uma coisa importante a se dizer é que Paulo, né, ele vai escrever essa carta aos irmãos ali da igreja da Galácia e que a igreja ali era formada, a maioria, por gentios, né? Até porque essa região da Galácia, dizem alguns historiadores, que havia ali muitos soldados romanos, soldados que já estavam aposentados. Então, a igreja ali, a grande maioria era gentílica, mas havia também na igreja judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Mas quais eram os problemas que a igreja estava enfrentando ali? A primeiro, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro aqui na Bíblia, no capítulo 1, que era o distanciamento que os irmãos estavam tendo do Evangelho. Ele vai dizer aqui, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, o primeiro problema que Paulo observa nessa igreja é que os irmãos estavam se distanciando do evangelho que tinham recebido do apóstolo Paulo. Então, ele vai tratar isso, mostrando que o evangelho de Jesus é radical. O evangelho de Jesus, ele não se adequa ou ele não se adapta ao gosto do freguês. Ele não se adequa, ele não se adapta à cultura das pessoas. É o freguês que tem que se adaptar ao evangelho. É a cultura que tem que se adaptar ao evangelho. E aqueles irmãos, então, estavam misturando evangelho mais as obras da lei, por causa de outras pessoas que tinham surgido ali no meio dele, falsos irmãos, falsos profetas, que tinham surgido ali no meio deles e tinham levantado algumas questões dizendo: vocês acham que para ser salvo é só crer em Jesus? Isso é muito fácil. Os nossos pais tiveram que fazer sacrifícios, tiveram que se circuncidar, tiveram que oferecer, né, várias ofertas no templo, tiveram que seguir a lei, tiveram que fazer tanta coisa para se sentirem salvos. E agora vem o apóstolo Paulo dizer que é só pela fé a salvação. Eles estavam achando muito fácil. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, né, vai mostrar através dessa carta que é de graça. A salvação é pela fé na obra operada por Jesus na cruz do Calvário. E que essa obra que Jesus fez na cruz do Calvário não pode ser misturada com nada. É de graça para nós, mas custou caro para ele. Então Paulo vai mostrar que o evangelho é radical. E o próprio Jesus disse isso, né? Jesus falou que aquele que não é por mim é contra mim, aquele que não ajunta, espalha. Não se pode servir a dois senhores. Então o evangelho é radical, nós não podemos misturar o evangelho do Senhor com outras coisas. E aí o apóstolo Paulo vai ser bem duro, bem enfático, quando ele diz aqui no versículo 8, ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além daquele que nós temos pregado, seja
anátema, seja amaldiçoado. Agora imagine você, alguém vir ou um anjo aparecer para você dizendo: eu sou Miguel, eu sou Gabriel e agora eu tenho um outro evangelho para mostrar para você. Como é que ficaria a nossa situação? Como é que ficaria a sua situação? E você agora sabe. Você sabe que qualquer pessoa ou qualquer anjo que venha do céu pregando um evangelho que seja diferente daquilo que já está na palavra, que está nessa revelação da palavra de Deus, tem que ser considerado anátema, porque toda a revelação, lembra do estudo de Hebreus, né, capítulo 1, quando o autor diz: tendo Deus falado outrora, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, através de anjos, nesses últimos dias, tem nos falado pelo seu Filho. Então, toda a revelação de Deus, Pai, para nós, foi finalmente dita totalmente através de Jesus. Então, agora nós precisamos crer naquilo que Jesus já nos revelou através dos seus apóstolos. Então, o Evangelho está fechado, toda a revelação está fechada. Agora, o Espírito Santo enviado, ele vai trazer iluminação dessas revelações. Amém? Então, não misture o Evangelho com nada. O Evangelho é simples, não pode ser composto por mais nada. Jesus é suficiente. Então, não podemos misturar o Evangelho, a nossa fé, com superstição. Não podemos misturar o Evangelho e tradições dos nossos pais. Ah, porque tem que fazer isso. Ah, porque tem que pagar promessa. Ah, porque eu tenho que fazer alguma coisa para me sentir ser salva. Ser salvo. Não. Jesus é suficiente. Amém? Então, esse foi o primeiro problema enfrentado ali pelas igrejas da Galácia, que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Gálatas para tratar esses problemas. Outro problema que o apóstolo Paulo enfrentou ali é que estavam colocando em xeque, estavam colocando em dúvida a autoridade de Paulo como apóstolo. E por quê? Porque se você for ler lá em Atos capítulo 1, quando os apóstolos se reuniram para colocar uma outra pessoa para substituir o lugar de Judas, o traidor, eles tinham alguns requisitos. Teriam que ser homens que tinham acompanhado o ministério de Jesus, que tinham sido uma testemunha da ressurreição de Jesus. E Paulo não se enquadrava em nenhum desses requisitos. Paulo, ele não acompanhou essa vida de Jesus. Então, Paulo foi feito apóstolo não por vontade de homem, como ele mesmo vai defender, né, o seu apostolado, dizendo: o evangelho que eu preguei para vocês eu não recebi de homens, eu recebi do próprio Cristo. O próprio Jesus se revelou a mim. Né? Ele vai falar sobre isso. Então, ele vai mostrar que ele poderia sim pregar o evangelho, porque ele foi chamado como apóstolo, não por homens, mas pelo próprio Cristo. E depois ele vai tratar aquela igreja falando que eles estavam se aperfeiçoando na carne, né? Eu vou ler aqui para vocês Gálatas capítulo 3, quando ele diz no versículo 3, diz assim: sois assim insensatos, que tendes começado no espírito, agora estão se aperfeiçoando na carne? O que é que Paulo quer dizer? Está querendo dizer que aqueles irmãos, depois que ouviram aqueles falsos irmãos, falsos judeus, eles estavam dizendo que eles precisavam se circuncidar e só a fé não era suficiente para ser salvo. E aí Paulo vai dizer: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Vocês começaram tão bem, estavam tão bem andando no Espírito, e agora estão dando ouvidos a falsos ensinos,
que querem que vocês obedeçam à lei para serem salvos, se Jesus já cumpriu a lei por vocês? Então, eles estavam se aperfeiçoando na carne. Outro problema, estavam se desanimando na carreira cristã. Paulo vai dizer no capítulo 5, no versículo 7, dizendo: vocês estavam correndo tão bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Né? Então, Paulo estava tratando ali os problemas que aqueles irmãos estavam vivendo. E uma outra problema que eles estavam enfrentando era a perseguição por causa da sua fé. Escute o que diz Gálatas 6, versículo 12. Diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses é que vos constrange a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles estavam sendo perseguidos por causa de Jesus, que tinha sido morto na cruz. E eles, então, estavam querendo agradar aos homens. E importa que nós agrademos a Deus e não aos homens. Então, amados, essa carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia também fala para nós hoje. Nós precisamos entender que o evangelho não pode ser misturado com nenhum outro tipo de crença. O evangelho é as boas novas de salvação operada por Jesus na cruz do Calvário. E assim como Paulo, recebeu a revelação de Jesus, ele vai dizer: eu recebi a revelação do próprio Cristo, ele se revelou a mim. O Cristo revelado também é uma verdade para nós. Nós também não fomos chamados por vontade de homens. Nós não servimos a Deus por causa dos nossos pais, mas porque um dia Jesus se revelou aos nossos corações. E assim como Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa também é uma realidade para nós. Cristo vive em nós agora pelo seu Espírito. Ele habita em nós. Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. A lei nos foi dada como um aio, como um tutor, como um professor, aquele que nos ensina as coisas. A lei veio para nos mostrar que nós éramos incapazes de agradar a Deus, de fazer aquilo que agradasse a Deus. E aí Jesus veio no nosso lugar, cumpriu a lei. Por isso, ele levou sobre si as nossas maldições, Cumpriu por nós. Ele cumpriu totalmente a lei para que eu e você fôssemos chamados à liberdade em Cristo Jesus. Mas essa liberdade que hoje nós temos em Cristo não é para darmos ocasião à carne, mas fomos chamados para sermos santos. Porque a lei não poderia nos fazer santos. A lei nos mostrava os nossos erros, a nossa insuficiência. Mas através de Jesus, nós hoje somos santificados. E aí não podemos nos desanimar da nossa carreira cristã e nem ficarmos com medo de sermos perseguidos por causa da nossa fé. Não misture o evangelho com guarda de dias, com alimentos, com circuncisão. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu estou sabendo aí que vocês estão preocupados em guardar dias, em guardar sábado, mas você foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então está aí a primeira aula sobre o livro de Gálatas, e eu espero você na próxima aula, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.